Bom, pessoal, nessa videoaula agora nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre uma parte também que é relevante. Nós vamos ter alguns cuidados para que você possa partir para a lavagem. Não é simplesmente o carro chegar aqui e, eu quero lavar o motor e você já ir jateando. Não é assim. Aí você vai ter prejuízo conforme eu dei alguns exemplos. Então, agora você vai saber de uns detalhes aqui que é importante. Por exemplo, temperatura do motor. A temperatura do motor, ela é fundamental a ser avaliada. O carro chegou de viagem, o cara está viajando, mas ele passou no seu estabelecimento e disse, eu quero lavar o motor. E você automaticamente ali já coloca na rampa e já vai direto para o motor. Não faça isso. Por quê? Você tem a maioria dos carros hoje bloco de alumínio. Então, se você perceber o bloco de alumínio ou o alumínio em si, ele transmite muito rápido o calor para o alumínio. Como também de forma inversa. A forma inversa, tanto o calor como também o frio. O que acontece? O carro está ali com a temperatura mais de 100 graus. Você joga água fria. Ele vai esfriar rapidamente. Isso é química, é física. Você vai ver que ele, aos olhos nossos, não percebe, mas segundo a química, a física, ele dá um choque chamado choque térmico. O que acontece? Ele esfria muito rápido e isso pode trincar o bloco do motor. Então, não faça isso. Todas as vezes que for fazer um serviço no carro, aqui já é regra. O motor fica por último. Mas se ele veio só para fazer o serviço do motor, a gente vai avaliar. Pergunta-se a ele, o cliente, bom dia, moço. O senhor veio de alguma viagem longa? Sim, eu vim. Beleza, então vamos deixar o seu carro esfriar um pouquinho, que nós vamos fazer a limpeza dele após o esfriamento do motor. Ele vai agradecer, que ele vai entender, porque pode dar um choque térmico. Então, só isso aí você já está mostrando que você domina o conhecimento sobre a lavagem técnica ou convencional do motor. Toda essa teoria que nós estamos falando aqui, ela serve para a técnica e para a convencional. Certo? Feito isso, vai esfriar, agora você vai fazer o próximo passo. Depois que ele está pronto para receber a água, você vai tirar, abrir capu, vai observar todo a caixa do motor. O que é necessário para fazer isolamento? Por exemplo, alguns carros a diesel antigo, por exemplo, D20, a D10, aqueles carros mais antigos que ainda nós lavamos e ainda é muito forte no mercado. Por exemplo, aqui no interior aqui tem muita D20, a gente lava bastante. Ela tem a boca do filtro, certo? Eu vou ver se eu consigo colocar para vocês alguma imagem. Quando vier uma D20 aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Então ela tem uma boca ali, você pode estar colocando sim uma esponja ou, e claro que em volta de um saco plástico. Colocou ali para que não entre água dentro do filtro que vai para o motor. Só que tem um detalhe. Você fez esse isolamento, quando você terminar o serviço, tem que lembrar de tirar. Porque senão ele vai puxar quando ele ligar o motor. A pressão é muito forte, ele vai puxar. O filtro não vai deixar ir para lá, beleza. Mas não pode, porque se isso acontecer, vai atrapalhar na filtragem do ar. No carro a diesel, o isolamento dos mais antigos é só isso aí. Não tem outro isolamento. Já nos carros mais modernos, Hilux, L200 e picapes em geral, tem o mesmo cuidado. Parte elétrica tem que ter, módulo eletrônico existe, tem que isolar. E agora no próximo passo que nós vamos falar agora sobre o módulo eletrônico. Tá aqui ele, nesse caso aqui é uma estrada, nós vamos aqui daqui a pouco fazer a lavagem, nós temos que fazer o isolamento, certo? O isolamento pode ser feito de sacos plásticos, eu sempre uso para estar reciclando, eu uso material aqui simples de mercado mesmo, coloco aqui, você pode colocar uma flanela, volta em volta dele, colocar saco plástico e tá resolvido. Aqui na hora que for fazer o isolamento nós vamos fazer para você ver, beleza? Pronto, feito isso aí você já tá ficando seguro com aquilo que você vai fazer. Aqui tem outra parte que diz aqui, ó, na parte de caixa de fusível. Nem todos os carros
tem essa caixa, mas a grande maioria tem uma caixa de fusível lá e mais outra aqui. Olha, central de fusível, proibido jato. Nós vemos aqui onde você vê esse símbolo com a pistola de jato, parecida com essa daqui, ó, e um X cortando. Então é sinal de que não pode bater água. Mas eu digo a você que você vai fazer isso aqui sem nenhum medo. Mas você pode também fazer o isolamento sem preocupação. Não tem preocupação quanto da mesma proporção que esse daqui. Não, você vai fazer isolamento. Eu já lavei bastante carro, eu só isolo o módulo e isso aqui eu deixo sempre assim. Ele tem uma proteção muito boa. Então, geralmente, a única ressalva que eu faço, eu nunca jogo o jato diretamente nele. Sempre o leque aberto e chuveirando para enxágue, porque o produto tem que agir e eu tenho que fazer o meu trabalho. Não tem produto milagroso, tem o detalhe, ele auxilia e você faz o detalhe, tá certo? Então são essas peças que você vai isolar. A bobina, nós temos aqui também a bobina. A bobina ela é um item que dá alguns problemas, pode dar, principalmente nesses carros que ele tem, que a bobina fica acionada no bloco de alumínio. Ele tem aqui um suporte de alumínio muito fino, então ela pode estar trincada e ao momento que você aplica o jato, ela pode entrar dentro e aí terminar de danificar. Não é que você danificou, não é que o jato danificou. Essa bobina, ela é blindada, então não se preocupe em molhar ela, tá certo? Ela é muito blindada. Jamais ela passaria água aqui, a não ser que um caso de trinca que eu já peguei, principalmente da Volks. Ela tem muito esse problema, dá muito esse problema na Volks, por o suporte que fica segurando a bobina é muito fino e acaba que ele tem essa dilataçãozinha que dá do calor. Esquenta, esfria, esquenta, esfria. Com o tempo, o que acontece? Essa dilatação, o plástico vai ficando mais rígido, e a bobina é revestida de plástico, então ela vai e trinca. O dono não percebe e aí fica usando assim. Quando ele for no lava-jato ou ele passar aí uma enxurradazinha maior, ele vai ficar no prego. Pode ter certeza disso, independente se foi lavado ou não, ele vai ficar no prego, certo? Mediante isso, a única coisa que nós vamos fazer é só secar o chicotezinho que é o engate da bobina. Feito isso aí, não tem problema, beleza? Bom, então a gente já viu aqui os possíveis problemas e gargalos da estética. Você vai pegar panos mais velhos, flanelas, pode ser a flanela comum, eu tô aqui pegando essa. Você vai fazer o isolamento dessa forma. Alguns carros você vai ter dificuldade pelo acesso, certo? Mas aí você usa a sua criatividade. O importante, ó, sacolas que eu compro de mercado, vou e guardo tudo, certo? Ou quando eu compro produto aqui também, eu guardo. Por quê? Eu vou fazer esse isolamento. Aí você pega, aqui não, ó, o cabo não dá, vou fazer um rasgo, ó, não precisa nada chique, nada, é só fazer o isolamento. Prontinho. Vou amarrar aqui. Se você tiver inseguro, ficou fino, ficou pouco, coloque outra, não tem problema, pode fazer o isolamento nele, certo? Então você vai e coloca outra, não tem problema. O importante é você ter a certeza de que a peça foi bem isolada, certo? Pronto, é isso aqui que você tem que fazer. Feito isso aqui, você ao finalizar, você vai retirar e o próprio cliente vai ver que a peça está ainda suja. Você pode tirar, dar um acabamentozinho bem superficial com um borrifador, que é isso que a gente vai ensinar, não tem problema. Só que aqui eu sempre deixo assim, principalmente ao cliente que é a primeira vez, para ele ter a certeza, ele compreende na hora. Eu falo, ó, pessoal, eu deixei isso aqui assim, para você ver e ter a certeza de que não foi molhado. Então, isso aí você vai confirmar para ele o seu trabalho e a sua eficácia, beleza? Feito isso aí, acabou o problema. Os demais aqui são bem isolados. O daqui
Se você quiser colocar, não tem problema, vai fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar ainda no próximo módulo. Aqui nós estamos falando sobre isolamento. Agora nós vamos mostrar as peças de perto para você conhecer as peças, beleza? Então até agora, o resumo dessa aula é a importância, cuidado com a temperatura do motor, conhecendo aqui o módulo, isolando peças. Bobina, a gente lembrando, relembrando, não precisa estar isolando. E esse daqui, a bobina é indireta, ela fica localizada, a distribuição vai para cada cilindro, certo? Para cada vela que vai queimar e o cilindro vai funcionar, os 4 cilindros ela distribui. Então, nos carros mais modernos, a grande maioria, 3 cilindros, 4 cilindros, está vindo com injeção direta, ou seja, a bobina não é mais aqui só, ela fica nos pontos de cima diretamente na vela que vai queimando já direta em cima do pistão. Isso dá um resumo em tempo e queima de combustível, então eles acabam ficando mais econômico e a eficiência é muito maior, por ele já não eliminar caminho. É como se você tivesse que ir, a grosso modo, um caminho mais longo, você pegar um atalho, é dessa forma. Então cada um ficou com sua bobina, então a eficiência é muito maior. É a única diferença, porém são blindadas. É isso que agora, daqui para frente, na próxima aula, nós vamos mostrar para você as peças e diferentes formas de você fazer para eliminar qualquer risco, beleza? Então até a próxima aula, se Deus quiser.